Graça e a paz estejam com toda a igreja neste momento, nesta manhã, no nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Santo Espírito, nos ajude, Senhor, para compreendermos a Tua palavra. Nos ajude, Senhor, ao compreendermos, nos ajude a praticar, Senhor, os Teus preceitos. Santo Espírito, nos ajude. No nome de Jesus, amém. Unidade, humildade e altruísmo são componentes para relacionamentos abençoadores. Abra, se você não abriu, capítulo 2 de Filipenses. Vamos ler versículo 1, 2, 3 e 4, o início do capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. Diz assim o texto sagrado, preste atenção, leia aí na sua versão com fé. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Queridos, você já percebeu que o convívio com pessoas traz dificuldades? Conviver aflora conflitos e tensões, não é mesmo? E por isso que muitas pessoas preferem viver sozinhas, sem a companhia de outra pessoa, mas elas preferem estar com pets, um cachorrinho, um gatinho, ou uma tartaruguinha, ou um peixinho, ou um gupezinho, né? O pastor Newton gosta de gupe, mas ele vive na companhia de outras pessoas também, não por isso. Mas você percebe, quem sabe nos últimos tempos, uma tendência dos seres humanos em deixar de viver em companhia de pessoas, mas desejarem viver na companhia de pets, de animais. Por quê? Porque conviver traz conflitos e tensões. No entanto, quando nós olhamos para a realidade da nossa vida em Jesus, nós vemos que apesar dos conflitos pelos quais possamos passar, em Cristo, nós temos absolutamente todos os recursos e condições para lidarmos com os conflitos e, quem sabe, aliviarmos as tensões nos relacionamentos, com o propósito de vivenciarmos e desfrutarmos de relacionamentos abençoadores e que agradam ao Senhor. Relacionamentos que reflitam a nossa vida em Cristo Jesus, seja na família. Você tem conflito em família? Tem. Seja na sociedade, você tem conflito na sociedade? Tem. No emprego, no trânsito, quando você está esperando na fila do supermercado. E especificamente nos nossos relacionamentos na igreja, entre nós aqui. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo vai ensinar aos filipenses. Aprendermos a lidar uns com os outros na igreja. Assim, baseado então na instrução do apóstolo Paulo, eu trago 3 componentes indispensáveis para nós vivenciarmos e desfrutarmos de relacionamentos abençoadores como irmãos em Cristo, na igreja, relacionamentos que agradam a Deus. E são estes 3 componentes indispensáveis: a unidade, a humildade e o altruísmo. Então vá lá para o versículo 1. Vamos seguir aí a sequência dos versículos, e o versículo 1 começa com a palavra portanto. Na NAA que eu estou expondo, começa com a palavra portanto. Na NVI, a palavra pois. Na ARA, tem se pois, portanto, pois. Se você pegar esses termos, portanto ou pois, liga o assunto ao contexto anterior. Isso faz você voltar o seu olhar para o contexto imediatamente anterior. Ninguém começa um assunto dizendo assim, portanto, alguma coisa tem a ver com o que foi dito anteriormente. Então vamos lá, vamos fazer a leitura do versículo 27 até o versículo 30 do capítulo 1,
para nós nos inteirarmos do contexto, do portanto, não é? Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, preste atenção nisso aqui, ó, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes no quê? Em um só Espírito. O que mais? Uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho, e que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus, e nós vimos que isto é o sofrimento, sofrer pela causa de Cristo, versículo 29, porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente de crer nele. Aí o versículo 30, pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter. O apóstolo Paulo, então, no versículo 1 do capítulo 2 diz, portanto, então, diante disso, diante dessa exortação que eu deixei para vocês viverem de modo digno do Evangelho, para vocês não lutarem entre vocês, mas para vocês lutarem juntos, para vocês combaterem, para vocês se unirem. Olha só o contexto que Paulo já pavimentou, Paulo já preparou o caminho no finalzinho do capítulo 1, para ele iniciar esse assunto no capítulo 2. Perceberam então o portanto? Pois liga o contexto imediatamente anterior. Então, depois de nós fazermos essa conexão com o contexto que nós vimos que Paulo ele afirma no versículo 1 a realidade que os crentes filipenses eles já experimentavam por serem salvos, por serem crentes de verdade. Já havia uma realidade. Os crentes filipenses eram de fato salvos. Olha só o versículo 1. Então, portanto, se existe uma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, veja, se existe uma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há profundo afeto e sentimento de compaixão ou misericórdias, aqui parece que Paulo ele escreve como uma condição ou uma hipótese, como se ele tivesse essa palavrinha se, né? Como se ele tivesse escrito assim, se isto for verdade, então aquilo vai acontecer. Se existe uma exortação em Cristo, então vocês vão fazer determinadas coisas. Mas a palavra se aqui, que foi traduzida para o português, ela não expressa exatamente o termo original no grego. Na escrita original, não representa uma dúvida ou uma hipótese. Se isto for verdade, então aquilo vai acontecer. Aqui significa já que é verdade que. Já que é verdade que, ou considerando que, então já era uma realidade na vida dos filipenses. Considerando que, já que, já era uma realidade para os crentes filipenses, já que é verdade que o quê? O que o apóstolo Paulo escreve? Já que é verdade que existe alguma exortação em Cristo, considerando que existe alguma consolação de amor, já que é verdade que existe alguma comunhão do Espírito, considerando que existe profundo afeto e sentimento de compaixão ou misericórdias, perceberam? Então, é isso que o apóstolo Paulo escreveu. Essa já era uma realidade na vida dos filipenses. Vamos ver aqui rapidamente essas 4 realidades afirmadas pelo apóstolo Paulo, que os crentes de Filipos já experimentavam por serem salvos. Paulo ele não supôs isso, Paulo ele afirmou que existia. Primeira realidade, já que é verdade que, qual que era a realidade deles? Já que é verdade que existe alguma exortação em Cristo. E existia na realidade dos crentes filipenses alguma exortação em Cristo, ou seja, exortação aqui é pregação, é proclamação. Os filipenses foram alcançados pela pregação em Cristo. O que é pregação em Cristo? Eles foram alcançados pela pregação, pela proclamação do Evangelho de Cristo, que produziu efeitos na vida dos filipenses. Qual foi o principal efeito da pregação, da exortação em Cristo? Qual foi o principal efeito? A salvação. Eles se converteram. Houve um despertamento. Houve, na verdade, uma nova vida. De mortos eles passaram a viver em Cristo. Então houve sim uma exortação em Cristo. Eles já experimentavam dessa realidade. E eu pergunto para você, você experimenta isso? Aqui nessa igreja existe essa realidade? Se há aqui alguma exortação em Cristo, ou seja, já que existe alguma exortação em Cristo, existe aqui no nosso meio? Sim,
Sim, existe aqui no nosso meio pessoas que foram alcançadas pela exortação, pela pregação, pela proclamação do Evangelho de Jesus Cristo e nasceram de novo. Creram no Salvador Cristo Jesus, que foi anunciado através de pregação, através de exortação. Então, se existe alguma exortação em Cristo, de fato existe, primeira realidade. Segunda realidade, considerando que existe alguma consolação de amor, existe alguma consolação de amor. E os crentes viviam consolados pelo amor. E aqui não é amor deles, entre eles. Aqui está subentendido o amor de Deus para com eles. É o amor que o Senhor da igreja nutre pela igreja. Por ter escolhido aqueles crentes por amor. Por ter salvo e enviado o seu Filho para morrer no lugar de pecadores por amor. Por ter guardado e protegido os crentes filipenses diante de tantas lutas durante a vida deles. E Paulo está dizendo, existe uma consolação de amor da parte de Deus. Então, considerando que existe de fato essa consolação de Deus, o amor de Deus em vocês ou no meio de vocês, e de fato existe, essa era uma realidade, ok? Segunda, vamos à terceira realidade. Já que é verdade que existe alguma comunhão do Espírito, considerando que existe no meio de vocês alguma comunhão do Espírito, aqui Paulo está dizendo assim, ó, no meio de vocês existe a ação do Espírito Santo e vocês desfrutam de comunhão com Deus por meio do Espírito. Havia sim uma realidade de relacionamento deles para com Deus por meio de quem? Por meio do Espírito Santo de Deus, que habitava neles. Já que existe alguma comunhão do Espírito, e de fato existia, agora eu preciso abrir um parênteses rápido aqui, porque essas três primeiras realidades que o apóstolo Paulo mostrou que existia no meio da igreja dos filipenses, são provas da ação da Trindade na salvação e na manutenção da salvação daqueles crentes. Veja a ação da Trindade. Primeira realidade, exortação em Cristo. Segunda pessoa da Trindade. Consolação de amor. Consolação do amor de quem? Amor de Deus Pai para com eles. E a comunhão do Espírito Santo. Havia a ação da Trindade naquela membresia. Filho, Pai e o Espírito. Agora vamos então à quarta realidade declarada pelo apóstolo Paulo. Considerando que existe profundo afeto e sentimento de compaixão, ou, em outras versões, misericórdias, ou seja, porque o Espírito Santo uniu aqueles crentes a Deus, também uniu aqueles crentes uns aos outros, uniu entre eles, e porque o Espírito Santo habitava neles, eles então poderiam vivenciar relacionamentos com profundo afeto, entranhados afetos. Lembram da EBD que eu usei esse texto para explicar a palavrinha usada lá pelo apóstolo Paulo? Entranhados? É das tripas, das entranhas. Havia, nos crentes filipenses, pela ação do Espírito Santo, um afeto que vinha lá das tripas. Agora fala para o seu irmão que está do seu lado, eu te amo do fundo das minhas tripas. Como eu disse naquela EBD, as traduções vão se atualizando, não atualizando o original da Bíblia, lógico que não, mas as traduções vão se adequando à língua, ao termo, não se divorciando do original, mas termos que chegam para nós e nós entendemos aquilo que o texto está dizendo. Entranhados é lá do fundo, é lá de dentro, hoje nós podemos dizer que não das tripas, mas do coração, é o mais íntimo do nosso ser. O mais íntimo do nosso ser. E havia entre eles, então, essa realidade. Eles se gostavam lá do fundo. Profundo afeto e compaixão, ou misericórdias. Eles não somente se alegravam com a alegria do outro, mas eles também choravam quando o outro sofria. Eles tinham misericórdia. Eles exercitavam
compaixão entre eles. Então, considerando que existe profundo afeto e sentimento de compaixão e misericórdia, e de fato existia, perceberam então nesse versículo 1, Paulo está dizendo assim, essas 4 realidades na vida dos filipenses nada mais são do que evidências que fundamentam a certeza do apóstolo Paulo de que aqueles crentes eram de fato salvos em Cristo Jesus. Então ele está lidando com pessoas crentes, ele está lidando com a certeza, a convicção, a realidade de que aqueles crentes eram de fato salvos, crentes de verdade, crentão mesmo. E por conta disso, então, sendo eles crentes e salvos em Cristo, Paulo ele apresenta o primeiro componente. E estando nós também nesta manhã, nessa condição de crentes verdadeiros e de salvos em Cristo Jesus, Paulo apresenta então este componente indispensável para nós termos e vivermos relacionamentos como membros do corpo de Cristo. Tendo tudo isso como base no versículo 1, a ação maravilhosa da Trindade, fazendo com que a salvação, a nova vida dos crentes fosse de fato verdadeiro. Agora olha o versículo 2. Considerando tudo isso, então, completem a minha alegria. Perceberam agora o contexto? Paulo está dizendo assim, em outras palavras, no versículo 1, vocês são crentes de verdade. Então, completem a minha alegria. E aqui completar a minha alegria é me deixem mais alegre. Vocês me farão mais feliz. Mas aí você pode perguntar para o texto, peraí, o apóstolo Paulo vai falar sobre humildade, sobre altruísmo, e ele está falando, me faz mais feliz? Isso não parece ser altruísta? Ele quer ser mais feliz? Não. Paulo está dizendo assim, completem a minha alegria, no seguinte sentido, vocês estando felizes, eu estarei feliz. Vocês estando bem, eu estarei bem. Vocês sofrendo, vocês se dividindo, eu estarei triste. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. E é uma realidade entre nós, ou deveria ser. Quando nós percebemos que o irmão está alegre, nós deveríamos nos alegrar com o irmão. E o pastor Hernandes Dias Lopes diz que muitas vezes é mais fácil nós nos chorarmos com os que choram, mas é difícil nos alegrarmos com os que se alegram, porque muitas vezes vem um sentimento de inveja. A alegria do irmão me incomoda. Mas nós devemos ter unidade nesse sentido. A sua alegria é a minha alegria, a sua tristeza é a minha tristeza. Quando dói em você, dói em mim. Deveria ser assim no corpo de Cristo. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Então, completem a minha alegria, me deixem mais alegres, vocês me farão mais felizes como? Continua o versículo 2, tendo o mesmo modo de pensar, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. E aqui nos deparamos com o primeiro componente. Qual é o primeiro componente para nós desfrutarmos e vivermos relacionamentos abençoadores na igreja? Unidade. Perceberam aí as palavras mesmo 2 vezes e a palavra unidos. Isso expressa a unidade que deve haver na igreja. Irmãos, apesar de nós sermos muito diferentes, apesar de nós termos uma herança cultural e familiar tão distinta uns dos outros, quando Deus nos une no mesmo corpo, na mesma família da fé, numa igreja, nós devemos nos relacionar partindo da perspectiva desta unidade produzida por Deus. Quando nós passamos a fazer parte do corpo de Cristo, nós não fazemos parte do corpo de Cristo, eu e eu mesmo e o resto que se lixe. Quando Deus nos coloca no corpo, agora eu componho o corpo, portanto eu vivo em unidade, eu vivo junto com vocês. E não fui eu e não somos nós que nos unimos. Quem que produz unidade em nós? Nós aprendemos com o pastor Newton, Efésios capítulo 4, versículo 3. Volta lá na carta de Efésios, capítulo 4, versículo 3. O que diz aí? Quem que produz unidade? É Deus. E o que nós temos que fazer? Preservar aquilo que Deus deu. Capítulo 4 de Efésios, versículo 3. Fazendo
tudo para quê? Para produzir unidade? Não, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito, unidade que vem do Espírito, é de Deus para a igreja, Deus dá a unidade, Deus é que nos une, e nós temos que preservar. Unidade dada por Deus à igreja. E unidade é, então, conforme Filipenses 2:2, volta lá, Filipenses 2:2, unidade é pensar a mesma coisa, ter o mesmo amor e ter as almas unidas pelo mesmo sentimento. Então vamos lá, cada um desses pontos aí, bem rapidamente. Unidade é pensar a mesma coisa, e pensar a mesma coisa é ter a mente inclinada para o mesmo propósito. Pensar a mesma coisa é ter a mente inclinada para o mesmo propósito. E eu pergunto, como isto ocorre? Quando todos nós estamos convictos dos mesmos princípios. E assim nós buscamos viver a prática destes princípios. Isso é pensar a mesma coisa. Logo, qual que é o centro de convergência dos nossos pensamentos? A palavra de Deus. A palavra de Deus vai nos fazer pensar a mesma coisa. Então nós temos que pensar a palavra de Deus. A palavra de Deus é que nos faz não nos dividirmos, não discordarmos uns dos outros. As nossas mentes devem estar inclinadas para qual propósito? Para a obediência da palavra de Deus. O propósito da sua e da minha vida, vivendo aqui, nesse rebanho, nessa comunidade, nessa igreja, é pensarmos os mesmos princípios de Deus. A palavra de Deus é que nos converge para o mesmo alvo. Ter o mesmo modo de pensar, não é que a igreja deve ter pessoas que pensem tudo igualzinho, como se fosse uma homogeneidade intelectual, todo mundo pensando dentro da caixinha. Não é isso. Nós pensamos diferente, é ou não é? Você tem pensamentos diferentes, você tem propósitos diferentes. Nós vemos a mesma coisa de forma diferente. Por exemplo, se eu colocar um objeto aqui no meio do salão, a mera diferença de altura entre mim e você vai fazer a gente ver esse objeto de perspectivas diferentes. Nós pensamos coisas diferentes. Então, com relação a opiniões e a gostos pessoais, que não são necessariamente princípios da palavra de Deus, nós podemos divergir, nós podemos ser diferentes. Aliás, nós somos diferentes uns dos outros. E eu não posso impor a minha vontade, o meu gosto para você, e você não pode impor a sua vontade, o seu gosto para mim. Por exemplo, se eu não gosto de açaí, não adianta você forçar, porque eu não vou tomar. Eu gosto, tá? Eu gosto, estou dando um exemplo. Se tem gente corintiana, amém. O que nós vamos fazer? Orar. Amém. Não é? Se tem gente que gosta de carne mal passada e tem gente que gosta de carne bem passada, eu não posso fazer com que a minha vontade prevaleça. Falar, nossa, você não gosta de carne mal passada? Quem é você? Não é nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Nós podemos pensar diferente em N coisas da vida, em desejos e gostos pessoais, inúmeros, mas é possível nós convivermos porque a gente pode abrir mão do nosso gosto, o outro também pode abrir mão do seu próprio gosto, e não impor isso para os outros, e nós vivermos respeitosamente, harmonicamente bem. Agora, uma coisa deve haver unanimidade entre nós estarmos convictos dos mesmos princípios bíblicos. Estarmos certos, convictos dos mesmos princípios bíblicos. Quando nós pensamos biblicamente a mesma coisa, nós temos mentes inclinadas para conclusões conjuntas e na mesma direção. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Pensem a mesma coisa, tenham um pensamento bíblico nessa direção única. E aqui não prevalece a minha vontade e a minha preferência, e nisso não prevalece a sua vontade nem a sua preferência. Na igreja de Deus prevalece a vontade e a preferência e o querer de Deus.
A igreja não é uma democracia. A igreja é uma teocracia. Teocracia. Não é a vontade da maioria. É a vontade de Deus. É a vontade de Deus que direciona a igreja. É nesse sentido que o apóstolo Paulo está falando. Tem o mesmo pensamento. Vocês não podem se dividir quanto aos princípios bíblicos. Isso tem que estar claro para você, para mim, como a luz ao meio-dia. Não pode. Nós não podemos dividir quanto a isso. Mesmo pensamento. Nós todos devemos ter a mesma cosmovisão. O que é a mesma cosmovisão? É a visão de mundo. Qual é a visão de mundo que eu e você devemos ter? A visão bíblica. Cosmovisão bíblica. Isso garante a nossa unidade. Isso faz a gente, como nós vimos no capítulo 4 de Efésios, versículo 3, o que nós vamos fazer com a unidade? Preservar. Quando eu estou convicto dos princípios bíblicos, você está convicto dos princípios bíblicos, nós andamos no mesmo caminho, para o mesmo rumo, com a mesma cosmovisão. Segundo, a unidade também é ter o mesmo amor. E amor aqui é no sentido de nós termos aquela disposição sacrificial, de nos darmos de nós mesmos pelo outro, no mesmo sentido que nós vamos ver daqui a pouco no versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. O que nos move, igreja, a termos o mesmo amor uns pelos outros, o que nos move a amarmos uns aos outros, termos o mesmo amor sacrificial uns pelos outros, é entender a respeito do amor que Jesus teve por nós. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós nos sacrificamos porque entendemos que Ele se sacrificou por nós. E nós temos então essa disposição voluntária, porque Ele primeiramente foi voluntário e partiu dele dar-se a si mesmo por pessoas ótimas, por pessoas supimpas, como diria o meu avô, pessoas perfeitas, por pessoas pecadoras, que não tinham a menor capacidade de corresponder a esse amor, mas Ele se entregou e Ele amou. Portanto, o apóstolo Paulo diz, para vocês preservarem a unidade, mantenham esse amor. Tenham o mesmo amor. Esse é o amor do Evangelho que deve ser praticado entre nós em prol da unidade. Quando você e eu estamos dispostos a dar de nós mesmos para o outro, por quê? Porque eu amo, porque você merece? Não! Eu amo você porque eu amo você. Você me ama porque eu mereço? Não, eu não mereço. Mas você me ama apesar das minhas tantas falhas e porque às vezes eu piso no seu calo, mas eu amo o Rodrigo assim mesmo. Isso é o amor que o apóstolo Paulo está dizendo para nós preservarmos a unidade. Na Bíblia, amar é aliança. É compromisso, é decisão, é pacto, não é sentimento, porque se fosse sentimento, hoje de manhã no frio, eu estaria meio emburrado, eu amaria menos você. Não é porque eu sinto, amor é um pacto, no casamento é assim, o amor não se baseia no casamento, por exemplo, não se baseia no sentimento, porque se baseasse no sentimento, o casamento estaria caminhando para a falência. Porque você não levanta e fala, hoje estou sentindo que eu tenho que amar minha esposa. Talvez você levante num dia maravilhoso, no outro dia você levanta mal, a esposa da mesma forma. Então não é pelo que sentimos, mas o amor está baseado no compromisso que nós temos no casamento. E agora você se estende isso para a vida comunitária da igreja. Quando nós decidimos congregar, por exemplo, aqui nesta igreja, nós firmamos um pacto. Nós firmamos um compromisso de amor de uns para com os outros. Isso significa que não são os meus sentimentos variáveis, a minha maneira, como eu amanheço ou como eu anoiteço, que sustenta o nosso relacionamento como irmãos. Não é. Mas é o pacto de membresia. Vocês já ouviram falar sobre isso? É um pacto de membresia. Nós estamos aqui, nesse rebanho, nessa igreja, escolhida pelo Senhor, e nós firmamos um pacto. Uma aliança. Aqui não é cada um por si e Deus por todos. É Deus por todos e cada um ajudando ao outro. Cada um pelo outro, não é cada um por si. É um pacto. E esse pacto de membresia é baseado no amor.
e sendo baseado no amor, se concretiza em atitudes de amor. Por exemplo, quais são as atitudes de amor que devem ser exercitadas entre nós? A misericórdia, a bondade, a generosidade, o perdão, a verdade. Verdade e amor andam juntos. Leia os escritos do apóstolo João. O apóstolo João foi chamado de apóstolo do amor. Mas ele também foi chamado de apóstolo da verdade, porque ele falou tanto sobre amor, mas ele falou tanto sobre verdade, porque amor e verdade não se divorciam. Então, nós vamos ter atitudes de amor falando a verdade uns para com os outros, exortando uns aos outros, tendo interesse na santidade de uns para com os outros. Eu tenho interesse na sua santidade, eu devo ter interesse na sua piedade. Eu não posso estar nem aí com a sua vida e falar, o irmão está tendo problema, graças a Deus que não sou eu. Tudo bem, você está livre dessa, mas de certa forma te afeta, porque é corpo. Então, tem o mesmo amor. Terceiro, a unidade também é ter as mesmas, ou ter as almas unidas pelo mesmo sentimento. Ter as almas unidas pelo mesmo sentimento. Aqui, interessante é que a escrita no original, o sentimento não é emoção, para nós termos a mesma emoção. Não tem como. Porque uns têm a emoção a 100 graus Celsius, outros têm uma emoção negativa. Tem uns que falam, rapaz, você está feliz hoje? Estou. Nossa, mas você não dá nem um sorriso? Por quê? Você está feliz? Estou muito feliz. Outros falam, você está um pouco feliz? Estou um pouco feliz. Nossa, olha, se pudesse estar mais, eu ia pular, dar pirueta aqui. Então não é sentimento que não é emoção. No original traz a ideia de nós termos o mesmo compasso. Sentimento aqui é ter o mesmo compasso, ou deve haver uma harmonia entre as pessoas. Uma harmonia entre as pessoas, semelhante a uma orquestra. Harmonia entre as pessoas. O mesmo sentimento é harmonia, como se fosse numa orquestra. E vocês sabem que uma orquestra tem vários instrumentos de todo tipo, seja instrumento de sopro, seja instrumento de percussão, seja instrumento de corda, e juntamente com os instrumentos também tem o canto, tem a voz, e tudo isso formam junto um som harmônico, um som afinado, e dentro de um compasso, dentro de uma marcação de tempo, seguindo a condução de um maestro. E quando tudo está bem afinado no compasso, é bonito de se ouvir, não é? Quando você ouve uma orquestra bem tocada, afinada, todos os instrumentos tocando no tempo certo, da forma certa, na intensidade, na entonação certa, nossa, é bonito, parece que você sai até do chão de ouvir aquilo. Mas quando há algo desafinado, dá uma incomodada, não é? Dá uma incomodada. É igual bater palma. Quando tem gente batendo palma no louvor, às vezes tem gente, quando todo mundo está abrindo, o outro está fechando. Dá uma diferençazinha, não dá não? Aqui o apóstolo Paulo está dizendo tem o mesmo sentimento, ou seja, vivam num compasso, harmonicamente entre vocês. Logo, a unidade é ter as almas unidas pelo mesmo sentimento, no mesmo compasso, em harmonia, seguindo e obedecendo a condução de um maestro. E qual é o maestro da orquestra chamada igreja? Jesus Cristo. Não é o pastor. Não é o pastor que tem a batuta na mão e fala, eu vou conduzir a igreja do Senhor conforme eu quero. Quem manda na igreja de Jesus é Jesus. Quem dá as regras aqui é Jesus. Quem fala para nós marcharmos é Jesus. Quem fala para nós ficarmos é Jesus. Ele manda na igreja, Ele que dá o tom, Ele que dá o compasso. Portanto, os líderes, os pastores, eles precisam estar submissos ao toque, ao tom, à batuta de Jesus. Senão nós estamos fritos. Porque nós estamos mexendo com a menina dos olhos dele. Condução do maestro Jesus. Tendo o mesmo sentimento que Cristo teve, entenderam? Por isso que o apóstolo Paulo fala, vocês têm que ter o mesmo sentimento entre vocês. Mas qual sentimento? Qual compasso? Versículo 5
é um exemplo. Olha lá, versículo 5 do capítulo 2 de Filipenses. Vocês têm que ter o mesmo sentimento, e aqui ele fala: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Quem é que conduz a igreja e quem é que dá o tom? Jesus. Nós precisamos depender de Jesus Cristo para nós preservarmos a unidade na igreja, porque se nós dependermos de nós mesmos, onde a gente coloca a mão, a gente estraga. Senhor Jesus, nos ajude a mantermos a unidade na Tua igreja, Senhor, e que nós não sejamos promotores de divisão, Senhor, na Tua igreja. Isso é muito sério. Então, esse é o primeiro componente para nós desfrutarmos de relacionamentos abençoadores dentro da igreja. Qual é o componente? A unidade, nesses moldes aqui que nós vimos no versículo 2. Agora, no versículo 3, nós encontramos o segundo componente para nós desfrutarmos de relacionamentos abençoadores. Vejam, versículo 3. Não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. E o segundo componente, então, como você já identificou, é a humildade. E humildade significa, presta atenção, significa abaixar a cabeça. Humildade significa curvar-se. Humildade significa diminuir-se. Significa esvaziar-se a si mesmo. Isso é humildade. Rodrigo, eu quero ser humilde. Então, você precisa abaixar a cabeça. Você precisa curvar-se o seu eu. Você precisa diminuir o seu eu. Você precisa esvaziar-se de si mesmo. Nós precisamos diminuir para nós termos humildade e vivermos em humildade. Olha o que Parker ensina a respeito disso. J. Parker escreveu o seguinte: o que temos que perceber é que só crescemos em direção a Cristo quando diminuímos. A gente só cresce diminuindo. A gente só cresce diminuindo. Os cristãos, podemos dizer, crescem mais quando ficam pequenos. E se existe, igreja, uma virtude cristã que está em desuso ou fora de moda hoje, infelizmente, dentro da igreja, é a humildade. Está passando longe humildade dentro da igreja. Eu falo isso por mim. E tem alguns, quem sabe, olhando para o espelho e cantando: quão grande és tu, quão grande és tu, falando de si mesmo. E porque está havendo orgulho, está havendo disputa, e se está havendo disputa, está havendo divisão, e se está havendo divisão, o corpo está sendo ferido, porque está faltando humildade entre nós. E nós necessitamos urgentemente reconhecer e jogar no chão o nosso orgulho, as nossas vaidades. O que são vaidades? São aqueles desejos fortes que nós temos para nós mesmos. Jogar no chão o meu desejo forte que eu tenho para satisfazer o meu eu. Nós devemos também jogar no chão a nossa vanglória. O que é vanglória? A própria palavra explica para você o que é vanglória. É uma glória vã. É uma glória inútil, que você tanto quer, mas é inútil para você. Vanglória, é a glória própria vã. Nós devemos jogar no chão tudo isso. O nosso desejo invencível de sempre querer que a nossa vontade prevaleça. Ah, como eu preciso aprender isso. Nós precisamos declarar humildemente como João Batista declarou. O que ele declarou? É necessário que Cristo, ou Ele cresça e eu diminua. Coração humilde, João Batista. Mas humildade, por outro lado, não é coitadismo. Pastor Helder Cardim ensina sobre isso. Não é coitadismo. O que é coitadismo? Coitadismo é aquele que fala assim, ó: olhem para mim como um coitado. Ninguém está notando a minha dor. E isso é uma falsa humildade. O coitadismo é uma falsa humildade. Sendo falso, a humildade é um orgulho. Então, a humildade não é um coitadismo. Em outras palavras, para eu ser humilde e ser promotor de bons e abençoadores relacionamentos dentro da igreja, eu preciso estar convicto e ser quebrado pela verdade que eu não sou o centro do universo.
Então nós vimos esses componentes, já vimos sobre a unidade, nós já vimos agora sobre a humildade e chegamos no versículo 4, onde Paulo ensina sobre o componente do altruísmo. Versículo 4. Não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Também os dos outros. E o Novo Testamento tem muitos textos que mostram os outros, uns aos outros, o outro, o outro, o outro, o outro. E são exortações bíblicas sobre altruísmo. E altruísmo, ou não tenha em mente os seus próprios interesses, não é simplesmente deixar os outros pegarem primeiro o bife que está na panela para você, deixa por último, se sobrar ele é seu. Isso é o altruísmo de educação, isso é o básico, isso é óbvio, todos nós temos que pensar assim. Deixa os outros servirem primeiro, depois você se serve. Os militares aprendem isso, né? Os militares aprendem, eu estou dando um exemplo, os militares aprendem a se servir depois. Os homens aprendem a serem gentis, deixar as mulheres se servirem primeiro. Mas não é isso, não é esse altruísmo de educação, que deve haver entre nós, mas o altruísmo bíblico significa não viver em prol de mim mesmo, para mim mesmo, mas aprender a viver em prol do outro, em benefício do outro, para abençoar o outro e fugindo ao máximo de conflitos e disputas. Como se nós estivéssemos aqui num concurso para ver quem que é o melhor. Altruísmo é negar o meu eu, é esvaziar-se de mim mesmo, e é pensar no outro, é considerar o outro superior a mim mesmo. Isso é altruísmo. Tim Keller ensina que altruísmo não é você pensar menos de você. Altruísmo é você não pensar em você. O outro superior a mim mesmo. E o oposto de altruísmo é egoísmo. E quando o ego, o eu, está no centro da minha vida e das minhas vontades e das minhas satisfações. E quando o ego está forte em nós nos relacionamos de que forma? Visando o que eu posso ganhar com um relacionamento. O que eu posso obter num relacionamento com você para satisfazer o meu ego. Quando o ego está forte em nós nos tornamos membros de uma igreja pensando o que essa igreja pode me oferecer. Mas quando no fundo nós deveríamos pensar assim e buscar em Deus, Senhor, como que eu posso ser usado pelo Senhor nessa igreja que o Senhor me colocou para eu servir? Não para eu ser um consumidor, mas para eu ser um cooperador. O que eu posso fazer? E altruísmo na prática é como eu uso o meu tempo, então preste atenção. Para você ser altruísta, você tem que pensar como eu vou usar o meu tempo, os meus recursos financeiros, a minha disposição em benefício e edificação do meu irmão, da minha irmã. E não para competição, e muito menos para destruição. O egoísmo gera competição e no final gera destruição, porque o meu egoísmo faz eu querer eliminar você. Mas o altruísmo, como o apóstolo Paulo está ensinando, faz com que eu me rebaixe e considere você superior a mim. Eu busco em Deus força, alegria, prazer em servir você, em pensar em você mais do que pensar em mim. Isso é altruísmo. E esses três componentes, igreja, são indispensáveis e são vitais para a vida em comunidade. E é por isso que a Bíblia ela é tão severa contra pecados que minam a unidade, pecados que destroem a humildade, pecados que acabam com o altruísmo. A palavra de Deus é muito séria quanto a isso. Confronta severamente pecados do tipo divisão, fofoca, inveja. Aquele que semeia contenda entre irmãos, lá em Provérbios diz que Deus faz o que? Deus abomina.
Deus abomina aquele que semeia contenda entre irmãos. A palavra de Deus é severa também com relação ao pecado do orgulho. A palavra de Deus diz que Deus faz o que com o orgulhoso? Ou considera o orgulhoso como? Aquele que é resistido por ele. Quem quer ser resistido por Deus, levanta a mão. Se eu estou sendo orgulhoso, Deus está me resistindo. Deus está sendo contra mim. A palavra de Deus é firme também contra o orgulho. A palavra de Deus é firme também contra a avareza. O que é a avareza? Para mim, isso é meu, eu tenho, não reparto, não divido com ninguém. E a avareza é seriamente combatida pela palavra de Deus. O apóstolo Paulo escreve: o amor do dinheiro é a raiz. Todos os males que você possa imaginar, porque a palavra de Deus está dizendo, todos os males têm a raiz no amor ao dinheiro. É a raiz de todos os males. Porque são pecados, esses que eu citei como exemplo, são pecados que atacam diretamente aquilo que Deus fez por nós em Jesus, que foi nos fazer um. Esses pecados atacam diretamente o que Deus fez por nós, nos fazendo um só corpo, uma só família, um só povo. A unidade, a humildade e o altruísmo nos levam a desfrutarmos e a nós vivermos relacionamentos abençoadores que glorificam ao Senhor. E é isso que nós queremos, e nesta manhã nós pedimos como igreja: Senhor, conceda-nos unidade, capacita-nos, Senhor, a preservarmos a unidade nesta igreja, capacita-nos, Senhor, nos dê, Senhor, corações humildes. Senhor, dê a mim e aos meus irmãos um coração altruísta, e chegando ao ponto de nós amarmos verdadeiramente uns aos outros, de nós sentirmos falta uns dos outros. Estou com saudade do meu irmão. Estou com saudade daquela irmã. Não estou nem aí para ele. Estou com saudade dele, sinto falta dele. Dá saudade daquele irmão, daquele membro do corpo de Cristo comigo na mesma igreja. Que o Senhor faça isso no nosso meio. Que isso seja de fato uma realidade entre nós. Eu concluo então dizendo para você que eu sei, calma, eu sei que tem gente que é só por Deus para amar, não é não? Mas quem sabe, uma pessoa difícil de amar também é aquela que você olha no espelho. Eu sou difícil de amar. Você é uma pessoa difícil de amar. Nós precisamos reconhecer isso. Por quê? Porque todos nós somos pecadores. E aqui é pecador lidando com pecador. Qual que é a saída para nós? Nós precisamos buscar em Deus alguma condição de nós podermos lidar uns com os outros, porque senão nós vamos brigar uns com os outros, lutar uns com os outros, nos dividir, e daqui a pouco não tem mais ninguém aqui. É pecador lidando com pecador. Mas nós temos uma baita oportunidade, um desafio dado por Deus para nos esvaziarmos de nós mesmos e nós construirmos uma história juntos, lutando juntos, enfrentando os problemas juntos, de mãos dadas, ao exercitarmos a unidade, a humildade e o altruísmo, convivendo aqui nesta igreja. Porque se eu não gosto de viver e conviver com você e me relacionar com você hoje, como que eu vou viver com você na eternidade? Eu não vou querer te ver lá. Isso não existe. Não tem condições disso acontecer. Quando Jesus falou que ele vai, o capítulo 13 de João, né? Ele vai preparar uma morada, não pense você que ele vai preparar uma morada para você num bairro longe do meu, lá. Bem distante da minha morada. Não. Vai nos preparar moradas, sabe o que é? Ali é como se fosse cômodos bem grandes, onde todo mundo vai estar junto. Eu vou estar com você.
Se eu não gostar de você hoje, eu estou falido. Se eu não aprender a perdoar você hoje, eu estou falido. Se eu não aprender a considerar você superior a mim hoje, eu estou perdido. Se eu não aprender a amar você hoje, eu estou numa desgraça. Por isso que nós estamos exercitando hoje que o nosso eu seja morto, seja destruído, para Cristo crescer. E nós chegarmos lá na glória todos juntos, sem faltar um. É isso que Deus quer para nós, como igreja. Portanto, ainda que nós sejamos indivíduos distintos, ainda que nós tenhamos culturas distintas, gostos distintos, uns gostam de tomar tereré, outros gostam de tomar chimarrão, outros não gostam de nem chegar perto da erva mate, ok, tudo bem. Nós temos gostos diferentes, isso tem que ser respeitado, não impõe a sua vontade, nós entendemos isso. Nós temos, quem sabe, metas pessoais diferentes, isso não é pecado. Uns querem morar em apartamento, outros querem morar em casa, amém. Uns querem fazer faculdade, outros não querem, amém. Isso não pode nos dividir, são metas pessoais diferentes, mas não existirá espaço para divisão, para orgulho e para egoísmo, mas para unidade, para humildade e para altruísmo, quando a gente entende como Jesus viveu e o que Ele fez por nós. Quando nós olhamos para Jesus e entende o que Ele viveu e o que Ele fez por nós, isso se torna possível, torna realidade entre nós. E eu pergunto, como Ele viveu? E o que Ele fez? A resposta está na sequência, eu vou ler com você. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 até o versículo 11. Como Jesus viveu? E o que Ele fez por nós? Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos ver o que esse texto quer dizer para nós? Se o Senhor permitir, na próxima exposição. Que Deus nos ajude a preservarmos a unidade, a lutarmos contra o nosso orgulho e de vencermos o egoísmo que tanto ressurge em nossos corações, vez por outra. No nome de Jesus. Amém.